fui fazer gerontologia, fui conhecer meu envelhecimento, cheguei nos 60 anos, ganhei o chapéu de idosa e falei, bom, se é para ser idosa, eu quero entender e assumir e abraçar meu estado de idosa. Então eu preparei muitas das coisas que eu preparei para falar, vocês já falaram, então eu vou ser um pouquinho mais rápida, eu não sei quanto tempo eu tenho para falar. Pode começar. Antigamente ninguém falava em testamento vital, né? Então as pessoas morriam de morte morridas, astrais, tinham um ataque cardíaco, tinham uma pneumonia e morriam. É hoje, agora, que a situação mudou. A gente vive mais tempo com várias doenças que antigamente matavam. E é nesse instante que a gente precisa começar a pensar o que é que eu deixo por escrito e conversado com as pessoas. Eu trouxe eu fiz, isso aqui é um desenho, eu não sei quantos de vocês já viram esse desenho do Antônio Bandeiras? Eu fiz uma versão de 1 minuto para poder colocar para vocês como é que eu me sinto, como é que eu não quero me sentir. Não. Não. Isso é o meu empoderamento, isso é o que eu quero deixar. O que eu quero é o que eu quero que as pessoas saibam o que eu quero. Eu não quero correr o risco de ficar entre a morte e o médico sem ter o que dizer. Então, fiz meu testamento vital. Pode passar. Meu testamento vital está completo. O testamento vital, diretiva antecipada, ele contém tudo. O testamento que eu fiz contém todas as partes. Ele está completo, ele está atualizado. Na semana do meu aniversário, eu tiro o documento, revejo, releio, rediscuto, repenso. Ele está atualizado e publico a data. Ele está acessível. Pode passar o próximo? Ele está dentro do meu congelador, que é a prática americana. O testamento vital fica num saquinho plástico fechado de freezer para todo mundo saber. Então a minha empregada sabe, o meu porteiro sabe, todos os meus filhos, meus médicos sabem que o meu testamento vital, onde é que ele está. Se chamar uma ambulância para me levar para o hospital, leva o testamento junto. Eu não preciso carregá-lo no bolso, ainda que eu tenha no meu celular a foto do meu testamento vital. Então, diretivas, eu nem vou entrar nessa questão da nomenclatura, porque eu acho que não é isso que me fez, mas eu penso em 3 modelos os escritos pelos médicos no prontuário. Tem médico que faz isso sem mesmo falar com o paciente. Ele anota os desejos do paciente. O paciente não está empoderado, ele não sabe direito o que está sendo escrito, mas ele aceita. Pelo menos está lá no prontuário. Tem as escritas pelo paciente,
que vai, chama alguém, contrata alguém e faz uma coisa na terceira pessoa, às vezes, e não discute e não empodera também, às vezes. Tem os formulários. O formulário, para mim, é, de certa forma, o mais interessante, porque ele provoca as questões, mas faz você ter que pensar no que você vai responder. E hoje existem os baralhos. Eu até trouxe um deles, porque eu acho que essa é uma ferramenta importante para os médicos poderem abrir a conversa. Tem 2 baralhos, eu estou com um deles, que a Sociedade Brasileira de Gerontologia e Geriatria fez, mas tem outro também muito interessante. É preciso conhecer e poder usar isso na mesa do médico. Por favor. Eu fiz este formulário, que se chama Five Wishes. Eu fiz em inglês, porque eu estava lá, eu estava num curso em inglês, mas ele existe em português também, e hoje estão sendo feitos, graças a Deus, formulários brasileiros, não formulários traduzidos de um outro formulário. Próximo. Como se falou aqui, valor legal, lá é lei. O meu formuláriozinho, esse azul, assinado por mim e datado, se eu entrar no hospital com ele, o que está escrito lá é lei, está respaldado em lei. No Brasil é a resolução do Conselho Federal de Medicina para os médicos, mas enfim, eu acho maravilhoso. Já falamos da resolução, pode passar. A questão da justiça que autorizou, nisso eu tenho uma coisa diferente de você. Eu não fui no cartório. Para mim é inútil ir no cartório. O cartório torna público o meu documento. Eu não preciso que o documento seja público, eu preciso que as pessoas que vão eventualmente ser chamadas a conversar saibam dele, mas não precisa ser público. Ainda mais porque os meus filhos não vão contestar no meu documento. Agora, só um minutinho. Não vou voltar, mas eu entrei na justiça. Quando eu soube da advogada que entrou na justiça e ganhou, eu entrei na justiça. Não porque eu tema que a minha vontade não vai ser respeitada. Não é para fazer valer a minha vontade, com medo de que ela não seja válida, mas é para forçar uma discussão. Já perdi na primeira instância. Fui para a segunda. Vou perder na segunda. Tomara, como diz a minha advogada, tomara que eu perca em todas as instâncias para poder chegar no Supremo com a conversa. Não porque a minha preocupação com a minha pessoa. É a conversa que está sendo levada de instância para instância. O próximo. 3 razões porque eu fiz o meu testamento. A primeira é física, é o filminho. Eu não quero que aconteça aquilo que aconteceu. Então, a preocupação com as questões físicas me levaram a fazer o testamento vital. A segunda é a questão espiritual, que também foi falada. Eu hoje vejo a morte como um ritual de passagem e eu quero que essa passagem seja boa. Eu não quero estar cortada, entubada em pedaços. E a terceira é que hoje existe a informação, existe a resolução do conselho, então existe alguma coisa que me permite trazer essa discussão e existem os formulários. Então dá para fazer o testamento vital, eu fui lá e fiz. A experiência foi transformadora. Começou com a minha aceitação da finitude nos 60 anos. Eu comecei a fazer cursos sobre envelhecimento fora daqui, eu comecei fazendo lá, e foi nesse curso que virou lição de casa. Eu só ia ter o certificado de conclusão de curso se eu fizesse meu testamento vital. Então, eu fui empurrada para fazer o testamento vital. No processo de fazer o testamento e fazer esses cursos, um dia eu fui para o meu curso, fui para os Estados Unidos, fui para um cabeleireiro, pintei meu cabelo e fui embora. Quando eu cheguei lá, de repente eu olhei e falei, gente, eu realmente estou falando da minha finitude, do meu testamento vital, e estou aqui pintando cabelo, eu estou enganando quem? Nesse processo, eu parei de pintar o cabelo, eu não parei, eu já tinha parado. Quando eu cheguei lá, eu falei, nunca mais, daqui para frente, outra proposta. Eu acabei descobrindo uma coisa, com a descoberta da tinta, eu descobri um cabelo, e com ele eu descobri uma força que apareceu e que estava escondida. Né? Não preciso mais. E finalmente, nisso, meu futuro, inclusive a coisa do cabelo branco, eu hoje estou fazendo um filme
que vai ser lançado, vai ser estreado na semana que vem. Eu fiz um filme sobre mulheres de cabelo branco. O empoderamento das mulheres de cabelo branco. Voltando para o meu formulário. O meu formulário, ele é chamado de 5 questões. A primeira é: quem responde por mim quando eu não puder mais? E essa questão que a Luciana levantou, de quem que a gente vai marcar, eu até tinha pensado em fazer a vocês uma pergunta. Quem vocês colocariam? Ela já levantou os prós e contras. Eu tive que decidir. O documento pede 3 nomes. Eu achei ótimo. O primeiro nome não é da minha família. É pessoa com quem eu posso conversar, e tenho conversado e conversei muito, que sabe o que eu quero e o que eu não quero. A segunda pessoa é minha filha, de 49 anos. O terceiro é meu filho mais jovem. Então o documento começa definindo quem é que vai responder por mim. Os tratamentos que quero e que não quero, então vem lá uma série de perguntas. Como quero me sentir, como quero que me cuidem meus legados. Próximo. O processo foi lento e difícil, principalmente no começo, e incluiu várias rodas de conversa. A primeira foi comigo mesmo. As questões de ética, as questões de morais, as questões de reencarnação, uma série de questões que foram me passando e que eu tive que me confrontar e tomando as minhas decisões. A segunda foi com meus médicos, saber que tipo de tratamento eu estava afim de enfrentar, querido doutor Reinaldo. Que tipo de tratamento eu estava afim de enfrentar. Eu fui conversar com ele e fui definindo na minha cabeça o que sim e o que não. Com meus 3 filhos, que foi encantador o processo, cada um reagindo de um jeito, e até hoje a conversa continua com eles, e eles continuam com os seus pontos de vista. Eu tenho 3 filhos, 2 são meus procuradores, oficialmente, na ordem. O terceiro disse: eu não quero ser procurador, mas assinou como testemunha. Com os advogados, que é o processo que está aí agora, e a última são as rodas de conversa como essa, em que eu topo participar de todas para poder falar com todo mundo. Testamento vital não é como eu vou morrer, nem quando eu vou morrer. Testamento vital, por favor, é reflexão, resolução, finitude, aceitação, equanimidade, capacidade de aceitar que as coisas são como elas são e não como a gente gostaria que elas fossem. E o terceiro é a preparação para uma boa morte. Essa questão de boa morte, nos Estados Unidos, faz parte da discussão. A discussão de morrer faz parte de você resolver as suas pendências, resolver os seus problemas. E existe um projeto nos Estados Unidos que se chama No Regrets, sem arrependimentos. Esse projeto fala que uma boa morte é aquela sem arrependimentos. Eu fui numa palestra, numa discussão com eles me deram um selinho com essa caveirinha. Eu trouxe para vocês um selinho de presente. Antes de ir embora, por favor, tem 100 selinhos aqui. Peguem 1 ou 2. Colhem na agenda, no telefone, na parede, no espelho do banheiro. E lembrem, é uma maneira de você começar a pensar nesse assunto. Ela é bonita, colorida, simpática. Ela faz bem. A conversa nos Estados Unidos está muito mais adiantada. O testamento vital, a gente faz agora. A gente faz cedo. A gente não espera estar no paliativo para daí fazer testamento vital. Nos Estados Unidos, se você entrar para uma cirurgia de escolha, uma cirurgia marcada, você não entra se não tiver com o testamento vital na mão. Se você tiver uma emergência, você não está com o testamento para a ciência. Mas se você vai fazer uma apendicite, o testamento vital tem que estar junto, mesmo que você tenha 18 anos. Você tem que parar e pensar, se acontecer de eu ter uma reação e entrar em coma, o que é que você quer que faz? E pode sim ser, eu quero ser reanimado, tantas vezes quanto necessário, e eu quero
eu tenho dinheiro, eu vou pagar por todos os meus tratamentos, eu quero fazer tudo. Dá para escrever isso também. E eu acho que quando você tem 18 anos, é isso que você escreve. Mas é um começo. Essa conversa tem que sair. Isso aqui é um filminho, mas eu já fui avisada que eu tenho só 2 minutos. É um filminho de 1 minuto. O filme tem 22. Esse filme é de um médico que estava com câncer, na 4ª fase, e resolveu que ele ia parar de comer e de beber, e queria morrer na casa dele com cuidados de hóspice, sem dor, só com morfina. E o resto, 10 dias demorou. Ele autorizou para que fosse filmado. Então existe um filme maravilhoso, de uma sensibilidade incrível, sobre essa pessoa que resolveu que não ia fazer mais um tratamento, não ia fazer outra intervenção, ia morrer sem comer e sem beber, para até facilitar o corpo nesse processo de finalização. Próximo, por favor. Eu não vou passar o filminho, lamento, mas... Não, mas o filme é 1 minuto, mas eu... Sim, mas eu tenho só 1 minuto para falar. Faz passar, então. I'm Michael Miller. Soon I will discontinue drinking and eating and drift into death in days. Yes, the cancer is conquered, has its tentacles into me, but I will not in life allow me to make me suffer in these last few days. It's been easier, actually, for my family, my friends, to lose me than to see me suffer. I have no thirst, and I have no hunger. Knowing that Mike died the way he wanted to, I think helps alleviate some of my loss. Eu depois deixo todos esses links para o pessoal daqui para poder mandar. Então, a conversa lá está essa. As pessoas estão filmando e estão falando. Então, a conversa está indo. Precisa trazer essa conversa para cá. O próximo, por favor. Saiu um artigo no jornal, que vai passar. Saiu, acho que no New York, não, no The Atlantic. É um médico também que fez um artigo dizendo: eu quero morrer com 75 anos. Entendeu? Claro, ele criou uma bela polêmica. Ele tem 56, mas ele já está falando que quer morrer. Isso aqui é porque a minha pergunta é: quem está provendo os cuidados de hóspice em casa? Quem quer morrer em casa? Como que faz? E essa pode ser a primeira pergunta de um testamento vital. Você quer morrer em casa? Ou você quer morrer no hospital? Tentando tudo que é possível. Essa colocação pode ser uma primeira pergunta. Não precisa do testamento vital inteiro. Começa pelas primeiras perguntas, para as pessoas poderem começar a pensar no assunto. O próximo. Então, o médico. O artigo chama Por que eu espero morrer aos 75? Ele faz todo um trabalho interessantíssimo. O artigo criou uma grande polêmica dos que concordam, dos que discordam. E ele diz o seguinte: ótimo, se eu tiver com câncer na última fase, é fácil, para de comer e de beber. Mas se eu tiver com Alzheimer e não quiser viver o resto da minha vida sem ser eu mesmo, ou se eu tiver com Parkinson e estiver piorando, e não quero, eu sei onde vai chegar, eu sei qual a cara desse final, eu não quero chegar nisso. Não dá para parar de comer e beber, porque ninguém morre. Morre em 10 dias se você está com câncer terminal. Mas se você está com Parkinson, você não morre em 10 dias mesmo que você não coma e não beba. É só sofrimento. Então, o que dá para fazer? Dá para dizer: eu não quero mais tomar remédio. Eu quero que meu corpo possa morrer de morte morrida. Então, não quero antibiótico. Não quero mais o remédio que não faz tremer. Deixa eu tremer, deixa a coisa acabar. Então, existe essa opção? Existe. Você pode escolher e não quer tomar remédio? Você pode. E enquanto você puder falar, você pode dizer: eu não quero mais tomar remédio. E vai morrer do Parkinson e das doenças. Vai ter uma pneumonia, vai ter alguma outra doença que o seu sistema não vai conseguir funcionar bem. Você morre da doença que você pegar.
Eu quero morrer de pneumonia no dia que eu tiver Parkinson. Eu tenho um irmão com Parkinson. Eu estou vendo as dificuldades dele. Então, poder dizer, aqui eu paro. Agora, quando eu não puder mais falar, quem vai falar por mim? Então, eu espero poder parar de tomar remédio e morrer de pneumonia antes de não poder falar. Mas se acontecer de eu ter um AVC e não puder falar, está escrito no meu testamento vital. O meu testamento vital tem um espaço onde eu falo não da hora da minha morte, onde eu falo muito antes disso. E meus filhos estão a par dessa discussão para mim, do que eu quero e o que eu não quero. Eu defini os critérios. Não é a doença, não é os números que o doutor trouxe sobre o que eu tenho. Não é isso. Quando eu tiver incontinência fecal, acabou. Por favor, me deixe embora. Eu não quero viver literalmente na merda o tempo todo. Então, me deixa ir. Meus filhos sabem disso. Esse é um dos critérios. Eu tenho mais 5 colocados lá, em que, para mim, chegou. Não deixa o hospital me dar antibiótico. Deixa eu morrer da doença. Eu acho que a ideia da legislação é muito importante. Teve um legislador americano, no tempo da Constituição americana, que dizia o seguinte: faz, a lei segue. Então, a minha sugestão aqui para vocês é: façam. Quantos de vocês já fizeram o testamento vital? Com ou sem? 1, 2, 3. Façam, tentem, pensem. Arranjem o baralho, custa R$20 o baralho na sociedade brasileira. Entra no site, tem um monte de coisas. Entra no site do portal que tem. Tentem fazer para vocês entenderem, quando vocês forem falar com as pessoas, o que é. Façam. Os hospitais, o que dá para os hospitais começarem a fazer enquanto não tem legislação, em termos de pedir ao paciente: você trouxe seu testamento vital? Uma pergunta. O paciente não sabe o que é. Se quiser, a gente pode falar disso depois. Começa a incentivar essa conversa, porque senão essa conversa não sai do lugar. Você passa. Eu até quero passar uma vez mais rapidinho. Se mudar de ideia, claro, sempre pode mudar de ideia. O testamento vital Esse é o último que saiu há 2 meses. Um artigo no New York Times. Os pacientes foram salvos. E é por isso que as famílias estão acionando o hospital. A mulher tinha o prontuário com o testamento vital. Os filhos estavam trabalhando. Aconteceu uma intercorrência. O hospital entubou e fez alguns procedimentos. A mulher entrou em coma. Está em coma. Os filhos entraram com uma ação. O hospital não podia ter feito o que fez. No dia que a gente tiver essa mentalidade, no dia que o hospital tiver medo de ser acionado porque salvou o paciente, as coisas mudam. Até lá, a gente tem que ir podendo conversar sobre isso. Vou aproveitar 1 minuto para falar da nossa iniciativa. Eu tenho em São Paulo, a Luciana agora tem em Belo Horizonte, que é o Death Café. O Death Café é um espaço para falar sobre morte. Uma vez por mês, a gente abre um espaço, serve bolo e café, e a conversa é o que você quiser falar sobre morte. Não temos uma agenda, é o que você quiser falar. Vários, coloridos, bem-humorados, é para falar de vida, falar de morte, é poder falar da vida que a gente tem, do futuro daqui até morrer. Nós temos um blog também, que é muito legal. Nesse blog a gente até trouxe Pode próximo? O cara tatuou. É para poder... Vejam como é que fica, para poder se comunicar. Próximo, por favor. A USP está com o LEM, o Laboratório sobre Estudos de Morte. Essa conversa está caminhando, precisa poder participar, incentivar, trazer. Próximo. Os livros. A última coisa que saiu, que começou semana passada, foi o Cine Clube da Morte, que a doutora Ana Cláudia criou para passar filmes e depois discutir os filmes que tratam do assunto da morte. Eu acho que acabou. Lembrar que testamento vital, o seu testamento vital pode ser a grande ferramenta para você falar com os seus pais, com a sua mulher, com o seu marido. Você faz e diz: estou fazendo o que você acha do meu. Fala para os filhos: estou fazendo o que vocês acham do meu. E os filhos têm que pensar no seu
E, de repente, você está botando uma sementinha para eles pensarem no deles. Então, estenda a mão para o seu testamento vital. Lembrar que facilita, acho que aqui acabou. Ferramenta. Bom. Então, para mim, o testamento vital me permitiu reconectar com a minha família, me permitiu, eu voltei a estudar. Eu estou fazendo um curso de graduação em filosofia, em teologia. Daqui a 2 anos eu me formo rabina, se Deus quiser. Então, recomecei a minha vida, achei um novo papel para mim. O filme dos Cabelos Brancos, se Deus quiser, daqui a 15 dias tem a estreia oficial. E estou aí, daí com uma sensação de gosto, de futuro, de prazer que eu tinha perdido.